E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar o vídeo hoje, não fazer uma live, para a gente conversar sobre o tema anterior, que seria se a Bíblia ela é cópia dos mitos antigos, né? Em especial o mito da Babilônia. E eu resolvi gravar o vídeo até porque para ficar um pouco mais didático, já que agora é a segunda parte, né? É a parte final, parte 2. E se você não assistiu o vídeo anterior, você precisa assistir o vídeo anterior para entender o que vai ocorrer no segundo vídeo. Basicamente é o seguinte: eu trabalho com a hipótese documentária, né? A qual a academia, né? Com alguns críticos e até alguns teólogos conservadores, eles entendem, não sei como, os conservadores em especial, que o relato do Gênesis, a cosmogonia, né? A criação que se dá no Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 11, ela se dá por influência ah, mitológica a qual os hebreus, né, hebreus e israelitas, absorveram dentro do cativeiro da Babilônia. Eu acho que eu falei a data errada do cativeiro da Babilônia no vídeo anterior, né? O cativeiro assírio, 722, e o cativeiro babilônico é 586, 585, né? Então, os críticos eles dizem o seguinte: a, o pessoal, né, a elite sacerdotal de Judá, ela foi para o cativeiro da Babilônia, né? E lá eles tiveram influência da construção do seu relato cosmogônico, né? O relato da criação da Bíblia. E por isso os capítulos 1 e 2 têm umas contradições e também tem nomes referentes a Deus, né? O capítulo 1 referindo-se a Elohim, né? Elohim. E no capítulo 2 fazendo referência a Deus como Yahweh, né? O tetragrama que a gente conhece aí. Então, isso, para os críticos, tá muito claro para eles, né? Porque é uma composição de vários autores. E um autor usou um nome no capítulo 1 e o outro autor usou um outro nome no capítulo 2 e depois foi juntado. Mas sobre a influência do mito babilônico. A gente viu o mito de Marduk, né, o Enuma-Elish, no vídeo anterior. Então é preciso que você veja o vídeo anterior. A gente falou sobre a definição complexa do que é mito, né? A gente colocou alguns autores e nós vamos hoje mostrar que não é bem assim como os estudiosos, os acadêmicos, os egiptólogos, os assiriológicos, né? Esqueci como é que se fala o especialista em assiriologia. Isso. Então vamos passar essa parte aí. Bom, o problema de Gênesis ser mitológico, né? Antes de iniciar, a gente observa aí essa imagem que eu coloquei, que é a imagem de Moisés. No final do vídeo anterior, eu falei que há um erro, ou pelo menos não sei se é intencional, de que se o povo hebreu ficou cativo também no Egito e Moisés escreveu o Pentateuco, logo a influência literária que ele poderia ter, né? E na verdade ele tem um pouco da influência cultural egípcia, se dá no Egito e não na Babilônia. Então aí já cai por terra todo o processo de dizer que o Gênesis ele foi influenciado ou pelo menos plagiado do ponto de vista babilônico, uma vez que a escrita a egípcia ela é anterior, né? Anterior ao cativeiro babilônico, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Observe aí. Agora tem um problema. Se o Gênesis ele é mitológico e infelizmente a gente tem líderes que defendem isso, eu não sei como eles fazem esse malabarismo teológico, né? Não sei como é que eles fazem isso.
e ainda assim continuo acreditando nas doutrinas da Bíblia, eu tenho um problema. Porque, vamos ver aqui o que diz o Rodrigo Silva. O problema de Gênesis ser mitológico. Olha o que ele fala, achei muito interessante. Ah, abre aspas. Em termos de cristianismo, se acreditarmos que Gênesis é apenas uma lenda adaptada de outras lendas babilônicas, então temos uma série de problemas. Eu concordo com ele. Porque isso afeta toda a estrutura teológica do cristianismo, em geral, a começar pela existência do pecado. Ou seja, se o relato de Gênesis, da criação, ela não é literal, então eu tenho um problema com o pecado. Uma vez que eu tenho um problema com o pecado, já que não é literal, não tem sentido a expiação em Jesus. Não há sentido, ok? Então, olha só o problema estrutural que a gente tem nas doutrinas que serão desenvolvidas ao longo das Escrituras e, consequentemente, vai chegar em Jesus. Mas para quê? Porque senão não há pecado original. Não há queda. Não há queda, então não há pecado original. Se não há pecado original, então não há redenção. Olha só a problemática. O Augusto Nicodemos ele também fala um negócio muito interessante. Olha o que ele fala. Se o relato dos 6 dias não quer dizer o que parece dizer, então quer dizer o quê? Quais as alternativas à leitura natural da narrativa de Gênesis 1 e 2? Muito interessante. Se o relato da criação não é literal, podemos dizer que o relato da queda do homem em Gênesis 3 também não é literal? É aquilo que eu acabei de falar. Afinal, Adão existiu ou não? Houve um momento histórico em que o primeiro casal caiu de um estado de inocência em que foi criado. A resposta a essas questões vai afetar profundamente o Novo Testamento, ok? Então, são perguntas que temos que fazer se aderirmos à, à linha de raciocínio e à ideia conclusiva, que está equivocada, dos críticos em dizer que o Gênesis, o relato do Gênesis, faz parte de uma influência ou um plágio ah, das mitologias, tanto a babilônica quanto a suméria, ok? E vamos ver nesse vídeo que não é bem assim. Agora, as diferenças do relato babilônico e o relato da criação, ok? Dentro as diferenças que a gente vai observar, que aí nós vamos começar a responder que não faz muito sentido essa dependência literária. Primeiro, como a gente já viu, que se formos colocar como uma dependência literária, a gente tem que ir para o Egito, uma vez que Moisés, ele é o autor do Pentateuco, ou boa parte do Pentateuco, porque a gente sabe que ele morre e os autores, ou os redatores finais, vão compor. Não se nega que não haja dentro do cativeiro da Babilônia ou após o cativeiro da Babilônia composições textuais que foram inseridas após ou durante o cativeiro, né? Isso aí não dá para negar porque a gente tem os registros de Primeira Crônica e Segunda Crônica, alguns trechos que tanto conservadores como teólogos liberais vão entender, sim, houve essa, essa confecção dentro do cativeiro ou após o cativeiro. O problema é eu dizer que o relato da criação do Gênesis, né, ou em si o Pentateuco inteiro, no nosso caso aqui, nosso tema seria os relatos da criação, né, a cosmogonia bíblica, né, a criação das coisas, ser primeiro influenciado pela cosmogonia babilônica e ser montada dentro e pós do cativeiro a, a babilônico. Esse é que é o detalhe, que é o problema. Agora vejam bem, uma das coisas que poderíamos responder e que os teólogos conservadores respondem, e eu concordo plenamente com o que eu tenho lido, com o que eu tenho aprendido com eles, eu não vou, não, eu não, estou mostrando aqui os dois lados para você observar como funciona isso ah, dentro da academia teológica, ok? Então vamos lá.
A diferença do relato babilônico e o relato da criação em Gênesis. Não tem como Gênesis ser uma cópia babilônica, porque há muitas diferenças e isso não é normal dentro da estrutura literária das composições de mito, de mitologias. Então, isso já é algo a se estranhar. Observe as diferenças. Embora haja semelhanças, mas as diferenças são cruciais. Observe. Vamos lá. As diferenças do relato babilônico e o relato da criação. Eu acho que a minha tela vai ficar um pouco em cima dos nomes, mas a gente vai observar. Observem atentamente. No Antigo Oriente, os astros tinham grande importância por serem considerados deuses. Na literatura bíblica, eles não passam de criaturas de Deus e não recebem nenhum nome. Olha só que interessante. No mito da Babilônia, o deus Sol, Shamash, e a deusa Lua, esqueci de colocar o nome dela aqui, eram divindades proeminentes e populares. Mas o autor bíblico reduziu a função desses luzeiros a de relógio, ou de calendário, ou de lâmpada. Olha a primeira diferença que eu tenho do Gênesis para a literatura babilônica e para outras literaturas também, né? É que a luz, ou melhor, os astros, né? Eles são deuses e recebem nome. No relato bíblico isso foi deixado de lado. Isso é uma diferença crucial. Deus simplesmente coloca a lua e o sol para marcar o tempo, né? Iluminar, obviamente, e marcar o tempo, tanto o tempo e o calendário aí. No relato bíblico babilônico, o ser humano foi feito para assumir as tarefas pesadas que são atribuídas aos deuses. Nós vimos isso no conto do Enuma Elish no vídeo anterior. Sendo assim, escravos destes. Já na Bíblia, o ser humano é livre e semelhante a Deus. Olha que interessante. Semelhante a Deus que o criou, tendo autoridade sobre a criação. Muita diferença. Enquanto no conto do Enuma Elish eu tenho os deuses criando eu tenho a criação dos seres humanos vinda do sangue do Xingu, que é morto por Marduk, ok? Então, ele cria os seres humanos aí com esse sangue e os seres humanos vão fazer tarefas atribuídas aos deuses que não querem mais fazer tarefas. O relato da Bíblia é completamente diferente ao relato da criação dos seres humanos em relação ao Enuma Elish, ok? Deus cria um homem, ele o homem é um mordomo, ok? Na criação e tem autoridade sobre a criação. Muito interessante, muita diferença, ok? A semelhança aí é só a criação humana, mas as diferenças, as funções são extremamente diferentes. No Enoma Elish, a matéria é existente e eterna. Eu gostaria que você gravasse esse ponto, que vamos conversar sobre ele mais para frente. No Enoma Elish, a matéria é existente e externa, dando origem aos deuses. A matéria é existente e externa, dando origem aos deuses. Na Bíblia, Deus é que é eterno. Ele precede todas as coisas. Eu já poderia terminar o estudo aqui, porque aqui é a maior diferença de todos os contos mitológicos em relação às cosmogonias, em relação ao relato bíblico, né? Por isso que eu chamo de relato, né? O relato tem a potência real, literal, ok? Mas é uma narrativa, ok? É ele que origina a matéria. Na Bíblia é Deus que origina a matéria. No mito babilônico, mais um ponto, a criação vem por meio de uma guerra contra o caos e com as partes de uma deusa derrotada, a Tiamat, que a gente viu no vídeo anterior. Cria-se as coisas. Na Bíblia, Deus reordena o caos e por meio da sua palavra cria do nada, dizendo que tudo é bom. Então, se a criação ela vem por meio das partes deslaceradas
que Marduk faz com a deusa Tiamat, e nisso aí ele vai pegando as partes, vai fazendo as montanhas, vai fazendo o sol, né? E com as partes dessa deusa derrotada, cria-se as coisas. Na Bíblia é o contrário. É Deus que ele ordena o caos e por meio da sua palavra cria do nada, dizer, e depois ele fala que é bom, que tudo é bom. Muito interessante. E por último, na literatura babilônica, o homem é feito pelo sangue, que eu havia falado, né? De demônios no barro. No relato bíblico, o homem é criado do barro e Deus sopra o fôlego de vida sobre ele. Eu gostaria que você marcasse aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu acho que o 1, 2, 3 tem mais diferenças, ok? Mas o ponto 3 ele é crucial. Essas diferenças não faz, né? Não faz do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista antropológico, que os estudiosos, eu vou dizer como assim, não intencionais, né? Neutros, vamos dizer assim. Quando eles analisam isso, eles observam que não tem como o Gênesis ser plágio, né? Porque tem muitas diferenças e o relato é muito simplificado em relação aos contos sumerianos e em relação aos contos babilônicos. Observe aí o que diz um especialista. O relato da criação, né? Ainda, né? Abre aspas, o que ele fala. Kiei Kitchen, ele é um egiptólogo, e também ele é um especialista, um arqueólogo, e ele fala assim: a suposição comum de que esse relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas, é um sofisma, é um raciocínio ilógico. Olha que interessante. No Antigo Oriente Próximo, ou seja, na Mesopotâmia, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimos ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não ao contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias como tem sido sugerido para o Gênesis. Quando se observa a narrativa do Gênesis em relação à a cosmogonia sumeriana, ao relato da criação sumeriano, que obviamente é anterior à cosmogonia babilônica, à mitologia babilônica, e quando se observa o conto da Babilônia, no sumeriano é o Gilgamesh, ou Gilgamesh, né, que é anterior à Babilônia, ao relato da criação sumeriano. Na Babilônia é Enuma-Elish, como nós vimos, ok? Quando se observa esses poemas narrativos que falam sobre a criação, eles são bem maiores em relação ao Gênesis, né? Porque o Gênesis eu tenho algo muito simplificado, muito menor em relação às outras cosmogonias, aos outros relatos, ou melhor, aos outros pontos mitológicos. Eu poderia dizer que é um relato nas outras, porque eles têm pontos em comum, ok? Há muitas diferenças, mas há pontos em comum. Ou seja, eu tenho um casal, eu tenho algo vindo o caos aquoso, eu tenho esse caos aquoso, né, que é comum ao Gênesis, eu tenho o casal. Agora, eu tenho muitas diferenças relacionadas aos deuses, aos astros terem nome, os deuses virem depois os deuses virem depois da organização da terra, né, da terra do céu e tal. E no relato bíblico eu tenho completamente algo diferente, né? Vamos falar sobre isso aí um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando sobre a cosmogonia egípcia, ok? Passagens com vocabulários semelhantes ao relato de Gênesis. Então, um outro ponto que os críticos que dizem que é o Gênesis 1 e 2 ele tem como plágio ao conto babilônico, né, à mitologia babilônica. Só que eles se esquecem, né, que o vocabulário que há nos livros
anteriores ao exílio babilônico também falam sobre o vocabulário, na verdade, né? É muito semelhante ao vocabulário do Gênesis. Então, alguns até concordam que há esse vocabulário muito semelhante com o vocabulário do Gênesis. Então, fica difícil responder. Se foi criado na Babilônia, por que que tem esses textos que mostram que eles foram confeccionados antes do cativeiro? Observem aí. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham sua luz. Jeremias, capítulo 4, 23. Isso é anterior ao exílio, e o vocabulário é o de Gênesis 1 e 2. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Eu coloquei aqui em vermelho para destacar o vocabulário que é usado antes do exílio pelos profetas, tanto exílicos quanto pré-exílicos, que fazem referência ao vocabulário que eu tenho na criação. Então, peraí, ou foi feito na Babilônia ou foi antes. Os críticos dizem que a composição do gênero foi na Babilônia, mas eu tenho esses textos aí que são anteriores ao exílio babilônico, né, com esse vocabulário, perceba o vocabulário. Oséias 4:3. Por isso a terra pranteia, né? Aqui são alguns lamentos em relação a Judá, ok? Essa aqui é o contexto, mas eu quero que você preste atenção no vocabulário. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Oséias 4:3. Então eu tenho vocabulário anterior ao exílio babilônico que lembra não, são as mesmas palavras que aparecem em Gênesis relacionado ao cosmos, ok? Então, uma coisa também, se o relato de Gênesis 1:2 foi feito na Babilônia, por que que aparece isso anterior, esse vocabulário, essas palavras anterior ao exílio babilônico? Não faz sentido. Agora, o Egito e o capítulo 1 e 2, né, o capítulo 1 e 2, o Egito e o capítulo 1 e 2. Por quê? Os críticos, de forma assim, bem sutil e um pouco acadêmica também, eu tenho que dizer isso, eles analisam o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2. Como eu havia falado no vídeo anterior, eles são um pouco contraditórios em relação à criação, ok? Para você entender isso, tem que ver o vídeo anterior. Mas resumindo, no capítulo 1 a gente tem Deus com o nome Elohim, e no capítulo 2 a gente tem Deus como o tetragrama, né? Que é o YWHW, que as Bíblias traduzem como Senhor, ok? No capítulo 1, Elohim vai ser traduzido como Deus mesmo, ok? Deus. Só que, pra gente na tradução não parece ser, não faz muita diferença. Só que no original faz. Porque como eles entendem, né? Como os críticos entendem, que no capítulo 1 foi um autor que escreveu, por isso que tem as diferenças, e por isso que ele está usando o nome de Deus diferente. E no capítulo 2 também tem um outro nome de Deus. Então são autores diferentes que uniram o relato, né, a documentação, dentro da Babilônia ou após a Babilônia. Apesar que a gente viu que fica meio estranho isso, porque a gente vê vocabulário da criação anterior à Babilônia, com Jeremias, Oséias e Sofonias, ok? Isso já é um problema para os críticos responderem. Na verdade, eles não conseguem responder, né? Agora, como havia falado no final do primeiro vídeo, uma vez que Moisés ele é o autor do Pentateuco, ou boa parte dele, e uma vez que o povo hebreu permaneceu exilado, ou melhor, escravo dentro do Egito, eu tenho que observar que a documentação feita do Pentateuco, ela vai atingir primeiramente um povo egípcio ou um judeu com a mentalidade egípcia. Então, eu tenho que observar o relato da criação do Gênesis
dentro do contexto egípcio. Dentro do contexto egípcio. Não é dentro do contexto sumeriano, não é dentro do contexto assírio, não é dentro do contexto babilônico. Isso aí já é um erro de alvo, de metodológico, né? Ou sistemático, vamos dizer assim, como eu vi o Rodrigo Silva falando sobre isso. Mas enfim. Então, eu tenho que observar isso aí. E a gente viu, de acordo com Atos 7:22, que Moisés teve toda uma preparação cultural, né, e educativa, obviamente, dentro do Egito. Então, a cabeça dele tem várias passagens. Isso aqui é um outro estudo que eu vou trazer, como a influência do Egito está dentro de algumas passagens do Pentateuco inteiro, né? Eu vou colocar aqui vou comentar com vocês, mas vamos lá. Pessoal, em Êxodo 3, se eu não estiver enganado, 3 ou 4, eu não estou abrindo aqui a Bíblia para a gente ganhar um pouquinho de tempo, embora aqui o vídeo não tenha limite de tempo. Quando Moisés ele se encontra com Deus, né, por meio da sarça ardente ali, aquele encontro incrível, né, magnífico. Qual é a primeira coisa que Moisés faz? Ele pergunta quem é aquele Deus, não é isso? Quem é aquele Deus? Agora observem. Eu pergunto para você, se você observar lá esse relato, eu acho que está no capítulo 4 de Êxodo ou capítulo 3. Eu sei que os dois capítulos eles fazem parte daquele embate, né, com Deus e Moisés, porque ele não quer ir e tal. Enfim, Deus revela que ele, em português está assim, ó, eu sou o que sou. Deus não revela o nome naquele momento para Moisés. Por quê? O que vocês acham? Na cultura egípcia, eu tenho a importância do nome, a, do nome, a importância do nome dentro dessa cultura. Por quê? Uma vez dentro o nome dos deuses, obviamente, né? Dentro dessa cultura, se eu sei o nome da divindade, eu tenho poder sobre ela, ok? Se eu sei o nome da divindade, eu tenho poder sobre ela. Isso, nesse primeiro detalhe aqui, leva a crer que Deus, de forma didática, não se mostrou, não disse, melhor dizendo, o seu nome a Moisés, porque dentro da cabeça egípcia ele pensaria, ou poderia pensar, que ele poderia controlar essa divindade, não é isso? Por que isso acontecia? Porque dentro dessa cultura egípcia, a gente tem o nome verdadeiro, tanto pela parte que pode ser controlada por quem quer que seja, o nome da divindade, e a pessoa sabendo o nome dessa divindade, né? Eu também posso apagar o nome dela. Olha que interessante, né? A gente tem observado aí, tem vários estudos aí arqueológicos mostrando os faraós, alguns faraós que teve seus nomes riscados, né? Ou tirados dentro da sua tumba, porque eles entendiam que riscando o nome ou destruindo o nome da pessoa em vida, ela pereceria eternamente dentro no mundo dos mortos. Então, tem esse detalhe do nome dentro da cultura egípcia. Agora observe, sim, respondendo aqui. Então, isso é um dos indícios. Opa, desculpa aqui. Isso é um dos pontos que levam alguns autores a pensarem que o relato do Gênesis, Moisés, uma vez que ele está atendendo uma audiência, um público que veio do Egito com essa mentalidade, ele está jogando com os dois nomes. Primeiro, com um nome universal, que é Elohim, né? Um nome universal. E segundo, com o tetragrama aí mesmo, porque ele não está mostrando o nome de Deus realmente, o nome que ele é, né? O nome realmente que ele é. Então ele está brincando com, não vou dizer brincando, mas ele está de uma forma bem literária egípcia, com a mentalidade, de uma forma bem literária com a cabeça egípcia, tá usando o nome de Deus de uma forma no capítulo 1
e usando o nome de Deus no capítulo 2 de outra forma. Na primeira forma, mais genérica, mais geral, ok? Mais geral. Na segunda forma, o tetragrama e tal. Depois, Deus vai revelar o nome dele pessoalmente a Moisés. A gente sabe isso no decorrer da narrativa de Êxodo. E assim vai. Então, isso é uma das explicações que é, podemos fornecer em relação às críticas dos críticos, né? As críticas dos críticos. Agora, é possível porque tem essa parte cultural da mentalidade egípcia que está inserida dentro da documentação do... Isso é um dos pontos que podemos ver a influência a, dentro do relato bíblico, ok? Tem um outro ponto também que pode ser que o próprio Deus quisesse revelar realmente só esses dois nomes, né? Porque são pontos especiais diferentes. No capítulo 1 eu tenho um relato geral e no capítulo 2 eu tenho um relato mais simplificado, né? Então, alguns autores, alguns comentaristas do Gênesis, eles também vão atribuir isso a vamos chamá-la de terceira hipótese, né? A primeira tem a dos críticos, que eles dizem que são autores diferentes, e depois reuniu essa documentação, cada um colocando o nome que quisesse, né? Dentro da Babilônia e após a Babilônia. O segundo seria essa questão cultural, que Moisés tem, essa questão egípcia que Moisés tem, então ele não escreve o nome, ele não dá o nome, ele dá o primeiro nome de Deus, o Elohim, de uma forma geral, e depois ele simplifica, né, com o tetragrama e tal. E a terceira hipótese que alguns comentaristas levantam é que esse nome, Elohim, tem um outro nome, né, que é uma outra fonte, mas aqui eu esqueci, é uma fonte já vista, que é a do capítulo 2, a fonte a Elohim, Eloísta, né? Elohim, já vista, tem a outra. O terceiro argumento que a gente poderia dizer aos críticos seria que os nomes que aparecem em pontos ali, em pontos do capítulo, na narrativa, são nomes específicos que Deus quer atribuir a Ele mesmo em relação ao que está acontecendo, ok? Essa seria aqui uma alternativa de você usar. Eu fico mais com a questão cultural, porque o Gênesis, assim como o Pentateuco inteiro, ele tem muita influência egípcia, uma vez que o povo passou muitos anos dentro do Egito, né? E a cultura egípcia, tanto da parte religiosa, mística, ok? E tanto da parte criacional, ela vai influenciar demais, ah, demais esses pontos aí do relato. Agora, eu não posso esquecer das diferenças e eu também não posso esquecer das semelhanças. Vamos lá, para finalizar aqui esse vídeo rapidinho hoje, que de uma forma bem didática a, a, a cosmogonia egípcia, né? Lembrando, dentro do Egito antigo, a região, eu tenho a região de Néfis, de Tebas, cada região, ou melhor, nessas quatro regiões, né? Néfis, Tebas, tem mais duas, que eu esqueci, era para ter colocado aqui. Tem mais duas. Cada uma tem o seu relato próprio da criação, ok? Mas, basicamente, eles vão variar só no nome dos deuses. Só no nome dos deuses. Agora, em geral, a criação vai falar o seguinte, esse relato dele. Vai falar, no início, né, de acordo com os egípcios, o mundo começou com a massa escura. Havia o caos, né? Observe, esse caos, mesma coisa lá na Babilônia. Essa massa escura. E daí, dessa massa escura, eu tenho essa massa escura chamada Nun, aí no segundo quadro, vem o deus Atum, que ele auto se criou. Olha que interessante. Ele auto se criou, Atum. Né? E daí, depois de muito tempo, ele criou as montanhas, quadradinho 3, né? Que se transformou também na Terra. Ele criou a Terra.
Esse deus Atum era muito poderoso. Ele é, ele se casou com ele acasalou com uma sombra e produziu os seus filhos, que foram deuses e deusas também. Se transformam em deuses e deusas. E daí você vê toda a criação, né? Os deuses, aí Atum e seus filhos na face da terra, da lua, do céu e tudo. Atum e seus filhos ordenaram, né, organizar a terra e foram chamados de Maat e formaram os pontos aí da vida, os princípios da vida. Ok, basicamente é isso dentro da cosmogonia. Embora em várias regiões tenha alguma variação no nome das divindades, mas em especial é essa cosmogonia egípcia. Agora, é muito interessante, porque aí vai entrar de novo as diferenças, ok? No princípio era Deus em relação ao Gênesis. No princípio era Deus. Deus anterior ao caos, anterior às coisas criadas. Muito interessante. Essa é uma diferença incrível, fundamental, que não dá para levar em conta, segundo os próprios especialistas que trabalham dentro dessa questão, que há uma simplificação do relato. Outro ponto interessante, todos os contos mitológicos, eles são politeístas. Todos os contos mitológicos, eles são politeístas. Eles os deuses, primeiro que os deuses eles surgem depois do caos, né? E daí vem os deuses, enfim, surgem e vêm outros deuses como a gente viu aqui. Deus é anterior ao caos, organiza o caos e cria a partir do nada. Então, essas diferenças são extremamente cruciais, né? Há outros pontos que levam a tanto a estudiosos quanto a estudiosos conservadores e até críticos dizerem que não tem como ter plagiado. Primeiro, porque está muito simplificado, e segundo, porque tem essas diferenças. Agora, os pontos em comum, o caos oculto, né? A criação, a gente também vai ver no relato do Egito, o Deus criando a partir do barro, né? Isso pode ser, e aqui eu acredito, obviamente, não tem como concluir, tem como ter fé nisso, mas o crítico também não pode concluir isso porque tem essas diferenças e a gente viu que não tem como concluir, é isso. Mas do ponto de vista da fé, nós cremos que esses mitos, eles fizeram parte de um acontecimento comum. Embora o relato do Gênesis, do Pentateuco, ele se dê após o conto sumeriano, após o conto babilônico e após o conto egípcio, eu tenho essas diferenças que a gente já explicou já, mas elas fazem parte, nos pontos que se assemelham, elas fazem parte de um acontecimento comum. Que acontecimento comum é esse? A criação. Essa criação que se deu. Porque se nós voltarmos no tempo, a, o berço da civilização humana é a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia está ali a Suméria e também a Babilônia. Então, se eu tenho a criação, Adão, Eva, a queda, né, as genealogias e logo adiante no Gênesis, no capítulo 11, não, capítulo 5, capítulo 11 é a Torre de Babel. No capítulo 5, 4 a 5, eu tenho aí o dilúvio, e uma vez que a destruição do dilúvio, uma vez que quem sobreviveu ao dilúvio vai povoar essa região, é óbvio que eu tenho essas histórias na cabeça das pessoas que vão povoar essa região, né? Essa região da Mesopotâmia, ok? E é óbvio que essa tradição ela vai passar adiante, porque ela foi ensinada lá atrás, tanto o Noé, a sua família, porque eles ouviram isso da,
lá atrás. Então, a gente tem que fazer uma linha do tempo e a gente tem que observar as influências. Eu não nego uma influência cultural. Há uma influência cultural. Eu tenho passagens dentro da Bíblia que são totalmente influenciáveis, totalmente que foram influenciadas, né? Eu tenho esse relato aí do nome, eu tenho um relato, tem várias coisas. Eu vou trazer um estudo sobre a influência, mais sobre a cultura egípcia e algumas passagens dentro do Êxodo, que é muito interessante. Eu tenho, eu só não posso esquecer que o público-alvo de Moisés, ali no Pentateuco, são hebreus barra israelita, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Os israelitas, né? Com a cabeça egípcia. Então, ele tinha que saber escrever com a forma que Deus revelou para ele, mas ainda assim ele tinha algumas coisas na cabeça do Egito. Deus permitiu, porque ele fala através da cultura. Então, é assim que eu vejo esse estudo. Infelizmente, não tem muito material em português sobre esse assunto, mas é um assunto muito legal, é um assunto muito interessante, a gente descobre muitas coisas e, infelizmente, ele é negligenciado dentro do meio das comunidades cristãs. Não sei por quê, não sei se falta também preparo para as pessoas dialogarem, conversarem sobre esse assunto. Embora algumas pessoas possam até ter medo, né? Porque ele faz você pensar um pouco se isso realmente é plágio e tal, né? E obviamente que não, pelo menos na minha visão, com a minha fé, não, entendo que não. E ele faz você refletir. Eu acho que isso é que é o mais importante e dialogar. Tem muita gente, muitas pessoas boas no meio conservador e até não conservador que entende que isso não tem como ser plágio, ok? Por conta das diferenças e por conta que o relato bíblico é muito resumido e isso não era normal dentro da literatura mitológica. Se você tem alguma dificuldade e você é crente e tem alguma dificuldade, estude, peça a Deus para mostrar a você os pontos que você tem dúvida, procure conversar com pessoas que estudam, e se você que não tem fé em Deus, né, é um agnóstico, é um cético, é um ateu, peça com sinceridade a Deus para ele se revelar a você, que ele vai se revelar. Ele não vai negar o nome dele, como ele. Não é negar, não é antecipar o nome dele, né? Ele não vai fazer isso como ele fez com Moisés, ok? Mas vai ser muito interessante você descobrir isso aos poucos, né? Poderia falar muito mais coisa. É, no próximo sábado, eu vou fazer uma live só sobre perguntas ou dúvidas em relação a esse assunto, ok? A esse assunto. É muito importante que você tenha assistido o vídeo anterior e é importante que você assista esse vídeo com detalhe, refletindo e tal, né? Poderia aqui alongar mais coisas, trazer mais detalhes, mas eu acredito que é o suficiente, ok? Ah, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like e compartilha ele, né? Manda lá para aquele grupo lá que entende que a Bíblia é mitológica, né? Os críticos e os ateus eles falam assim, gibíblia, né? Gibíblia porque é muito fantasioso e tal. Eles fizeram copiar das outras civilizações, esses mesmos e tal. E a gente observou que tem muito mais detalhe. É um assunto muito técnico, muito sutil, né? Um assunto realmente pesado do jeito que eu gosto. Mas eu resolvi fazer esse vídeo assim porque eu gosto de falar sobre esses pontos, né? Então eu espero que você tenha gostado. Não entendo como mitologia do ponto de ser inverdade, como a gente viu no vídeo anterior, e não entendo como um plágio, já porque a gente viu o vocabulário bem anterior e as diferenças que são incríveis, que isso mostra, segundo os estudiosos, né? Eu citei aqui o Keating, que não tem como, ele fala que é um sofisma, ok? E eu espero que você tenha gostado, ok? Abraço. Sábado às 7h30 a gente vai fazer uma live só sobre esse assunto, só conversando, só conversando. Não vou trazer mais nada novo não, ok? Um abraço, fique com Deus.